de começar, primeiro agradecer ao Centro Loyola pelo convite, né? Eu vou falar um pouquinho, porque Mônica, antes da gente abrir aqui para vocês, a gente estava conversando e Mônica falou assim: se quiser, conta um pouquinho da história, né? Como é que foi, como é que você foi parar ali. Então, o Centro Loyola ele foi inaugurado em 1994, e eu me lembro de estar lá. Eu não me lembro se no primeiro evento ou logo nos primeiros eventos. Foi um espaço em que nós da CVX, né, das Comunidades de Vida Cristã, aderimos desde o primeiro momento. Está aqui Tereza morava pertinho do Centro Loyola, era sempre lá. Tereza e Paulo, Rutineia, Marlene, vi Rosângela por aí também. A gente, como membro do CVX, acabou sendo um grande espaço para a nossa formação. E depois eu tive a alegria de poder compor a equipe do Centro Loyola, quando eu fui convidada a trabalhar na PUC. E em 98 eu fui admitida e fiquei no Centro Loyola durante 6 anos. Depois fui para outros departamentos da universidade. E, sem sombra de dúvida, foi um espaço que contribuiu muito para que eu conseguisse um dia parar e pensar, né, sobre quem é José de Anchieta e que obra é essa que ele deixou para a gente. Eu sou originariamente da área de administração e comunicação. Eu não tenho a minha formação inicial em literatura, mas foi trabalhando no Centro Loyola, promovendo esses eventos, como Mônica faz, que eu tive contato com uma professora de literatura, com quem eu trabalho até hoje, e foi ela que me colocou a proposta de estudar Anchieta, né? A professora Eliane Nunes, que acabou sendo a minha orientadora de mestrado. Ela percebeu ela achava que eu conhecia muito de Anchieta. E por que eu conhecia muito de Anchieta? Porque a minha comunidade CVX, ela tem como patrono José de Anchieta. Então, de alguma forma, a gente sempre estudava ou ouvia falar. A gente era animado a acompanhar um pouco quem era essa pessoa, né? Quem era esse homem, José de Anchieta. E nós tínhamos uma proximidade muito grande com o padre José Fernandes, que foi diretor do Centro Loyola e que para mim, é o meu grande professor de Anchieta, né? Fernandes, ele foi responsável pela restauração e reconstrução lá do pátio do colégio. Eu tive a oportunidade de, em 2 ocasiões, visitar o pátio do colégio, com ele me guiando pelo pátio. Então, de ouvir o entusiasmo com que ele falava, de ouvir o entusiasmo com que ele falava, ver as histórias que ele contava, aquilo foi me interessando cada vez mais. E numa determinada oportunidade, a gente ia ter um curso sobre Vieira e Anchieta, e na última hora o professor desistiu do curso, e a gente então começou a perceber que a PUC precisava de ter alguém que falasse de Anchieta, né? E foi nesse contexto que a professora Eliana me fez o convite para fazer um mestrado em literatura estudando Anchieta, porque a gente conversava muito, enfim, eu falava de Anchieta para ela, então ela achava que eu conhecia muito. E quanto mais eu estudo Anchieta, eu vejo que eu não conheço nada, né? Porque é um homem muito rico, deixou uma obra mais rica ainda, é uma personalidade inspiradora e que a gente ainda tem muito a descobrir dele. Então, nesse ano
inaciano, a Mônica me convidou para falar de Anchieta, fazendo a relação dele com o Santo Inácio, né? Que possibilidades de relação entre Anchieta e Inácio a gente poderia fazer. Então, eu peguei um pedaço da minha dissertação de mestrado, em que foi onde eu vi a maior relação de Anchieta como um leitor de Inácio de Loyola, né? Durante a minha exposição, eu vou falar um pouco o que eu entendo como ser um leitor da obra de um outro e como isso influencia na nossa própria obra. E aí vocês vão entendendo um pouquinho por que eu dou essa denominação Anchieta, leitor de Inácio. Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Vocês estão vendo? Mônica, me dá um ok, se está projetando direitinho. Tá tudo bem, sim, Gil. Tá? Então tá. Tem alguém com Só antes de você começar, tem pessoas, acho que a Tereza e a Maria do Socorro, estão com o microfone ligado. Você podia desligar um pouquinho. Obrigada. Tá. Mônica, se precisar interromper para falar alguma coisa técnica, fica à vontade, tá? Pode falar. Tá tranquilo. Não, era só isso mesmo, mas acho que já foi. Tá bom. Tá bom? Tá. Então, a gente vai começar fazendo um passeio sobre esses dois homens, né? E o que acontecia no mundo durante o tempo, um pouco antes deles nascerem, um pouco, né, até a morte dos dois. Anchieta e Inácio são homens que vivem no momento em que a Idade Média está acabando e está começando um novo momento da humanidade, né? O Renascimento vem trazer novas possibilidades de conhecimento, o pensamento científico, a reestruturação social, né? Com a queda dos estados absolutos e a criação, a ascensão do Estado Democrático de Direito. Então, eles estão nessa ebulição, eles vêm justamente nessa ebulição que começa, né, e tem a sua culminância com as grandes navegações. Em 1492, Colombo chega à América, e essa descoberta, né, que a gente sabe que não é tão descoberta assim, do Novo Mundo, começa a impactar a Europa, trazendo novidades, trazendo possibilidades de expansão e de convívio com outros povos. Em 1493, Inácio de Loyola nasce. Em 1500, Cabral chega ao Brasil. Em 1521, Inácio faz a conversão dele. Mais adiante, a gente vai falar um pouquinho sobre esse processo de conversão de Inácio e como que ele culmina na escrita dos exercícios espirituais. Em 1534, Anchieta nasce. Então, a gente vai vendo que eles são homens contemporâneos, eles conviveram, eles viveram no mesmo tempo, eles não conviviam, embora haja uma relação de um parentesco distante entre os dois, eles vão conviver na figura de um padre geral com um noviço e depois um padre da companhia. A companhia é fundada em 1537, aprovada em 1540. Em 1541, Inácio é eleito padre-geral da companhia. Em 1548, Anchieta vai para Coimbra. Ele tem 14 anos e decide estudar em Coimbra. E logo 3 anos depois, ele entra na Companhia de Jesus. Ele decide pelo sacerdócio. Ele está no meio ali a Universidade de Coimbra é uma universidade que acolhe muitos jesuítas, e ele está conhecendo aquele meio, e ele adere à Companhia de Jesus. E logo ele é enviado para o Brasil. Nós sabemos que Anchieta sofria de uma doença hoje conhecida como uma tuberculose óssea,
isso provocava dores, isso provocava mal-estares, e ele vem para o Brasil com uma esperança de que o clima daqui pudesse melhorá-lo, mas também quase como uma sentença de morte, que não se sabia se ele sobreviveria à travessia do Atlântico, né? E ele chega e vai viver aqui mais de 40 anos e vai construir esse país, né? Então, ele chega em 543, encontra aqui o padre Manuel da Nóbrega, que é o provincial do Brasil, e com o padre Manuel da Nóbrega ele vai começar a trabalhar ainda como noviço, vai começar a trabalhar na fundação de cidades, no estabelecimento de colégios, né? Então, em 54 ele funda São Paulo, ele com Nóbrega fundam São Paulo, e ao mesmo tempo na Europa, em 1556 Santo Inácio morre. Em 1563, a gente tem o episódio de Peroí, que é o episódio em que Anchieta fica preso pelos índios e é feito refém, né? Lá durante a Convenção dos Tamoios. Em 65, ele participa da fundação do Rio de Janeiro, e aí, finalmente, ele é enviado para Salvador para se ordenar, porque até então ele não tinha tido tempo de terminar seus estudos e se ordenar. Em 1568, ele prega o Sermão da Conversão de São Paulo, que é o sermão sobre o qual a gente vai falar hoje, que, muito embora não tenha sido o primeiro sermão que ele pregou como padre, lógico que ele, né, tendo sido ordenado em 66, ele pregou outros, é o primeiro que a gente tem um registro completo dele. Então, por isso é um texto mais completo que a gente pode trabalhar em cima. Muita coisa se perdeu, né, dos sermões, das cartas e dos escritos dele, muita coisa a gente só tem trechos ou pedaços. Então, o Sermão da Conversão de São Paulo é o primeiro que a gente tem escrito, completo. E em 1597, Anchieta morre. Então, esse é um panorama do que está acontecendo, né, no Brasil, na América e na vida desses dois e da Companhia de Jesus, para a gente entender um pouco, assim, se situar um pouco da onde a gente parte. E agora eu vou fazer vou separar um pouquinho, vou deixar um pouquinho Anchieta e Inácio de lado e vou falar um pouco com vocês sobre o que é ser um leitor, né? A gente parte do princípio que um leitor é alguém que consegue compreender que há uma diversidade de textos que estão aí disponíveis para serem compreendidos e interpretados e lidos, né? Tem alguém com o microfone aberto. Pronto, fechou. Então, Paulo Freire vai ensinar para a gente que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. O que isso significa? Significa que mesmo aquela pessoa que não é alfabetizada, ela lê. Lê porque o próprio mundo, né, o próprio cotidiano é um texto. A gente comentava no início do nosso encontro, né? Está frio, está calor, aqui está. Por que a gente sabe que está frio e está calor? Porque a gente abre a janela, vê que está sol, vê que está chovendo, sente no corpo, né? A temperatura. Então, a leitura ela é muito maior do que simplesmente um encontro com um texto escrito. Óbvio que a leitura tem o seu clímax, né? o seu grande depositário, né? O texto escrito, sobretudo o texto literário, mas ela está presente a todo momento, porque ela é em si a capacidade que a gente tem de fazer conexões e reagir. Né? Eu costumo dizer que a leitura ela é algo que nos provoca e nos convoca. Ela nos provoca internamente a refletir sobre determinadas coisas e nos convoca a dizer algo ao mundo. Né? A gente tem que
que resposta eu dou a esse texto que o mundo e que a vida, ou que o livro aqui está me trazendo. Se o meu texto é a temperatura, e se hoje está frio, eu vou me agasalhar. Se o meu texto é um grande romance, o que esses personagens me dizem e o que eu tiro de proveito ou não para a minha vida desse texto que eu estou lendo. Então, a leitura ela faz esse movimento dentro da gente. Isso porque existe uma diversidade de textos, como eu estou falando, de linguagens, né? A linguagem do texto escrito, que é uma linguagem quase que gramatical, é uma, a linguagem do texto do cinema, por exemplo, de um filme que a gente vê, ou de uma peça de teatro, já é outra, e ao mesmo tempo, são linguagens que nos fazem reagir e nos fazem compreender aquela mensagem que quer ser passada. E a leitura nos faz construir repertórios, né? A gente pode pensar que uma pessoa que tem um conhecimento, né? A gente costuma dizer, um grande intelectual, a pessoa que é um grande intelectual na verdade, uma pessoa que tem um grande repertório e é capaz de fazer links, né? Nesse repertório que ela tem. E todos nós temos repertórios afetivos, repertórios que são construídos pelas leituras que a gente faz, pela escola que a gente aprendeu, pelos ensinamentos que a gente teve de uma avó, de uma mãe, de um pai, né? Então, o repertório em si, essa construção de mentalidades e de personalidades que a gente tem, que cada indivíduo traz em si, né? E o que é a leitura literária? A linguagem literária é a linguagem que é capaz de dizer, através de um texto geralmente escrito, mas pode ser um texto contado, né? A literatura ela surge no momento em que as histórias que eram contadas, as grandes narrativas da humanidade que eram contadas quando ainda a escrita não havia sido inventada, a literatura surge quando essas grandes histórias começam a ser registradas. E nós somos, como seres humanos, nós somos construídos de narrativas, né? A nossa vida é uma grande narrativa. A nossa vida, a gente pode começar lá com Era uma vez, quando mamãe conheceu o papai, e ir até o final da nossa vida. E são narrativas, algumas, cada uma com o seu dado de luta, de heroísmo, de conquista, de fracasso, enfim. Por isso que, por a gente viver uma grande narrativa, quando a gente se vê diante de um texto que é uma narrativa literária, a gente se identifica com o personagem, né? Eu acho que todos nós somos capazes de identificar um livro que nos marcou, algo que um autor disse que me fez mudar o pensamento, algo que um autor disse que me fez transformar uma situação. Então, a leitura literária ela tem a capacidade de um impacto por identificação. Nós nos identificamos com um personagem, identificamos com uma situação vivida numa determinada trama ou numa determinada narrativa, e a gente, com aquilo ali, consegue arrumar, né? ou não arrumar, ou trazer uma mudança para a nossa vida. Então, vamos voltar para Inácio e para Anchieta. Inácio de Loyola era um leitor, né? A gente sabe que Inácio, quando é ferido na Batalha de Pamplona, ele vai se restabelecer
no castelo do irmão, e lá ele pede livros para ler. Ele era leitor do que ele dispunha na época para ler, que eram as novelas de cavalaria. O que é esse gênero, né? Novelas de cavalaria? Novelas de cavalaria, elas são uma narrativa muito própria da época medieval, em que trazem histórias de heroísmo, de luta entre o bem e o mal, de vitória do bem sobre o mal, a vitória sobre os grandes dragões, né? a conquista das donzelas amadas, das belas damas. Então, são histórias de heróis. E Inácio lia isso, né? Porque era o grande best-seller da época, era novela de cavalaria. Naquela época, os livros eram objetos raros, né? A gente está falando de uma época em que a imprensa tinha sido trazida para a Europa por Gutenberg, né? Inventada na Europa por Gutenberg, ela já existia de alguma forma no Oriente, mas na Europa ela se estabelece e ela vai mudar o rumo, né, dos acontecimentos a partir da sua criação ali. E, ainda assim, Inácio tinha, de alguma forma, acesso aos livros. E aí, ele ferido, ele pede à cunhada livros de cavalaria para ler, ela não dispunha, não era uma época em que a gente saía, ia no shopping, entrava na livraria e comprava. Ele pede que a cunhada desses livros, e ela dá o que ela dispõe, a vida de Cristo e a vida dos santos. E ele vai ler a vida dos santos e vai interpretar essas vidas como vidas heróicas, né? O que acontece? Inácio tinha um repertório de leituras totalmente composto por esses personagens, né? Grandes heróis, grandes conquistas, grandes possibilidades de transformação. E ele vai vendo que a vida de Cristo e a vida dos santos são histórias heróicas também. E ele se identifica profundamente com aqueles personagens e se converte. Ele decide que muito maior que um reino material, um reino estabelecido, né, como era conhecido um reino naquela época, muito maior que isso era brigar pelo reino de Deus. Eu gosto de dizer, e eu falo que há algum tempo eu estou numa cruzada para a gente assumir Inácio como santo padroeiro da leitura, né? Porque ele realmente ele faz o processo de leitura como a gente entende hoje, né? Como esse processo de transformação pessoal e da sua vida e da vida de outros, ele acontece plenamente em Inácio. Mas outros santos também liam. Claro que outros santos também liam, claro que outros santos também leiam. Mas Inácio foi profundamente tocado por personagens que ele julgou heróicos e ele faz a transformação da sua própria vida. E aí, essa experiência ele vai registrar no que a gente conhece hoje como os exercícios espirituais de Santo Inácio. Os exercícios são o caminho de experiência que retratam a própria experiência dele e que é proposto a outras pessoas a fazer, né, o mesmo caminho, e que é um caminho que ele vai exigir daquela pessoa que passa por ele que também compreenda o reino como algo a ser conquistado, né? O reino de Deus, ele não é só uma configuração que está lá na eternidade e que um dia eu chegarei. Não, ele é algo para ser construído aqui e agora, e eu, como herói da minha vida, posso abraçar esse caminho, posso assumir essa bandeira e sair.
E, na medida em que Inácio vai dando esses exercícios a outras pessoas, ele vai conquistando, né, homens e mulheres, mas, né, a companhia vai se constituir com homens, porque é assim que a, a igreja, né, acontece. Ele começa, a companhia é criada, e ele percebe que esse reino ele não está ali dentro de um mosteiro, ele não está dentro dos templos, mas ele está nessas novas terras que foram conquistadas, e aí a companhia vai assumir de vez um papel definitivo e efetivo junto aos países que estão navegando, que estão saindo, que estão colonizando novas terras. E essa possibilidade de ir além, de fazer novas conquistas, de ter, propiciar outros essa experiência, que vai fazer com que Anchieta faça a sua adesão à Companhia de Jesus. Anchieta também era um leitor. Ele, quando foi estudar em Coimbra, ele era chamado pelos colegas do Canário de Coimbra, porque ele tinha muita facilidade em compor versos. Anchieta já vai sofrer a influência não das novelas de cavalaria, porque ele já é um pouco depois de Inácio. As novelas de cavalaria, elas ali pelo ano de 1540, 1535, elas começam a cair em desuso, mas Anchieta sofre a influência de poetas medievais, que também trazem na poesia esse imaginário das lutas, das conquistas, porque esse é o imaginário da época medieval, né? A diferença é que as novelas são escritas em prosa e a poesia em forma de poemas, como a gente conhece. E ele sofre influências de grandes poetas e sofre a influência, que é muito marcada, de Gil Vicente, que era um autor teatral português e que vai assim determinar o modo como Anchieta vai escrever o seu teatro já depois aqui no Brasil. Então, ele em Coimbra, ele lia essas pessoas, lia a obra dessas pessoas, lia esses escritos, e isso vai permear. A gente vai ver que o próprio teatro de Anchieta, a poesia, é sempre repleto dessas imagens da luta do bem e o mal, entre o bem e o mal, de um vencedor, né, de um Cristo vencedor, que vence a morte, que vence aquilo que lhe parece espúrio, que vence o pecado. Enfim, isso vai estar sempre presente em toda a obra de Anchieta. E qual é essa obra? Anchieta, quando chega no Brasil, o primeiro trabalho que ele vai assumir é o trabalho do escritor de cartas, né? A comunicação naquela época era uma comunicação por cartas. Ele escreve cartas, as cartas provinciais que Nóbrega tinha que enviar tanto para a Cúria Geral quanto para a Igreja. Enfim, eram as cartas de trabalho, era um instrumento de trabalho praticamente. Mas essas cartas, elas vão nos contar e vão depois se configurar em documentos históricos, né? São nas cartas de Anchieta que a gente tem os relatos da fundação de São Paulo, da fundação do Rio. Uma das cartas de Anchieta que retrata a Mata Atlântica, né? O que é essa Mata Atlântica, o que é essa floresta que os portugueses encontraram aqui. Ele faz um relato pormenorizado, né, dos animais, das plantas, do modo de viver dos índios, e faz um relato também das conquistas da companhia no Brasil, né? Quantos batizados, tem cartas tem umas cartas que são chamadas de cartas ânuas, que são as cartas anuais, né, como se fossem relatórios anuais que eram enviados para a Cúria Geral, em que ele relata mesmo tantos batizados, tantos ordenados, tantos
catequizados, são números, né? Hoje a gente diria que são relatórios gerenciais, né? Mas ele faz isso. Anchieta vai começar a escrever poesia, porque ele percebe que ele precisava dar vazão às suas devoções, ele percebe que é um gênero que a poesia e a música vão assumir uma relação muito, muito próxima, os índios se interessam muito pela música, então ele vai compondo poesias e alguns pequenos poemas ele mesmo vai musicando, e aquilo acaba sendo um instrumento de catequização. Ele vai produzir teatro, né, animado por Nóbrega. Ele percebe que o teatro, que vai ser a sua maior arma, né, vamos dizer assim, de catequização, é o teatro, porque o índio se identifica, né, com aquela produção toda, enfim, entrar na cena. O teatro é quase que uma concretização de uma contemplação inaciana, vamos dizer assim, né? Eles entram efetivamente na cena, eles pintam o corpo, eles vestem o figurino, então eles se sentem realmente representando toda aquela situação que Anchieta cria para provar, né, provar ao índio que o caminho o caminho correto é o caminho de Deus, e assumir. Anchieta escreve um pouco de ciência. Quando eu digo ciência, eu quero dizer um conhecimento mais sistematizado, que está para longe do texto literário, né? Que é a gramática ele sistematiza a língua tupi numa gramática, são os registros da farmacológicos, né? Essa semana a Mônica me perguntava: Gil, é verdade que a Anchieta é o santo dos farmacêuticos? Enfim, ele faz um trabalho muito grande de registro dos primeiros remédios, né? do que curava, do que se podia comer. Então, a gente precisa ter na cabeça que, naquele momento, fazer isso era essencial para a sobrevivência deles, né? Eles precisavam sobreviver. Então, eles precisavam saber que planta comia, que legume comia, que fruta comia, porque senão podia comer algo venenoso e morrer. Então, a Anchieta vai fazer esse registro, e a Anchieta, depois de ordenado, ele vai fazer sermões. A gente conhece, né, dos jesuítas, dos grandes pregadores. A gente aqui no Brasil tem muita figura de Vieira, né? Mas que realmente é o grande expoente. Mas Anchieta e Nóbrega também pregavam. Anchieta tem uma coleção de sermões que está reunida nesse livrinho aqui, não sei se vocês conseguem ver, né? Quando, nos 400 anos da morte de Anchieta, foi feito todo um trabalho de publicação da obra dele, coordenado pelo padre Viotti, e não se tem muitos sermões dele, né? Assim, que possam completos, né? Embora se tenha o registro, porque naquele tempo, bom, hoje muitos padres também fazem isso, né? Mas há um registro escrito desses sermões que por algum motivo foram guardados, e Anchieta, a gente tem, se eu não me engano, eu estou procurando aqui a quantidade de sermões que eu anotei. Nós temos, eu não vou achar, depois eu acho aqui e falo para vocês, mas a gente tem cerca de 20 e poucos sermões completos, né? Óbvio que ele não pregou só 20 e poucos sermões, mas os sermões são um registro daquilo que a companhia falava para o povo, né? Daquilo que era passado como vivência do evangelho para o povo daquele tempo ali que ia às missas, né? Tendo uma coisa assim,
muito clara na cabeça da gente, né? Na época de Anchieta, a missa, o ir à missa, né, não era como a gente vai hoje, né? Não era todo dia, toda hora, todo momento a gente pode entrar numa igreja que vai achar uma missa sendo celebrada. Não era assim, né? E a grande vida cultural daquelas cidades e daquelas vilas eram as celebrações litúrgicas, né? Eram as celebrações eucarísticas, eram as missas. Então, a celebração, ir à missa era uma ocasião, né? Acho que daí que vem essa coisa que a gente tem, a roupa de ir à missa, o domingo, né? Como aquele dia tão especial. Lógico que tem uma raiz evangélica, mas tem também essa coisa do ir à igreja, né? Desse movimento de ir à igreja como algo especial, porque era especial mesmo, era um momento que as famílias saíam de casa, era um momento que as pessoas se encontravam. Então, era um momento assim que você conseguia reunir quase que uma cidade inteira dentro de uma igreja e ali poderia falar para o povo. Um povo que era formado por pessoas que, na sua maioria, tinham uma moral duvidosa, né? A gente sabe que os colonos que vieram para o Brasil não era propriamente o melhor da sociedade portuguesa, pessoas que tinham uma moral duvidosa, pessoas que quando chegaram aqui, muitos se desvirtuaram de vez, porque viram pujança, porque viram as índias nuas, porque viram facilidades mil. Então, o momento da pregação era o momento em que os padres tinham a oportunidade de falar de moral para aquele povo, né? De tentar conformar aquele povo a um modelo cristão, a um modelo de adesão, né? Um modelo que representasse, que testemunhasse a vivência de um cristianismo autêntico. E, por isso, o sermão, ele muitas vezes, sobretudo em Vieira, ele vai aparecer em alguns momentos como um espaço de denúncia de muitas coisas erradas que aconteciam naquela sociedade da época, né? Bom, Anchieta era um leitor de Inácio. Anchieta, certamente na sua formação jesuíta, ele leu pelo menos o livro dos exercícios, né? Inácio não deixou escritos textos literários, deixou o seu diário espiritual, que hoje os estudos literários consideram os diários como um gênero literário, porque falam existe um campo dos estudos literários que tem se dedicado ao estudo da escrita de si mesmo, né? que aí a gente compreende diários, biografias e autobiografias, mas naquela época, certamente, o diário espiritual de Santo Inácio não estava disponível para leitura, não estava publicado, como a gente tem hoje. Então, o que tinha de escrito de Santo Inácio para Anchieta, além das cartas, Anchieta e Inácio, existem registradas 5 cartas de Anchieta para Inácio, e, ao que eu me lembro, 3 de Inácio para Anchieta, mas são cartas de trabalho, né? Então, Anchieta lia os exercícios, porque praticava os exercícios. Quem já teve a experiência de praticar os exercícios espirituais sabe que os exercícios espirituais eles não são propriamente ter um texto literário, né? Muito embora a gente encontre em alguns momentos linguagem poética no texto. O que eu quero dizer com isso? Os exercícios espirituais não são um romance, não são
um poema, não é um gênero literário, né? Eles não se incluem num gênero literário. Eu me lembro que quando eu ganhei o meu primeiro livrinho dos exercícios, o meu pai falou assim para mim: nossa, eu vejo esse livro há tanto tempo, eu tenho vontade de ler esse livro, e eu olhei para o meu pai assim, como quem fala, não sabe de nada, né? Esse livro não é para ser lido, pai, esse livro é para ser feito. Aqui são exercícios, e exercícios a gente faz, a gente não lê. Mas os exercícios de Santo Inácio, eles têm uma marca que quando eu conheci, me disseram assim, é uma marca porque Santo Inácio é militar, era militar. Então, são marcas de alguém que tem uma escrita muito marcada por aquele universo militar, né? A bandeira, a conquista, o reino, que a gente tem que lutar por ele. Ao longo eu conheço a espiritualidade naciana há cerca de 30 anos, e ao longo desse tempo eu fui vendo que, assim, é uma ideia muito minha, tá? Que eu partilho com vocês. Santo Inácio até era militar, sim, tá? É histórico, está na história dele, mas eu acho que Santo Inácio era, sobretudo, leitor, e essa escrita dele, militaresca, ela tem a ver com as novelas de cavalaria. Santo Inácio é o homem do sonho, é o homem do magis, é o homem que quer ir além. E esse querer ir além, isso é heróico, né? E os heróis eram os heróis que ele lia. Eram os heróis que ele lia, eram os heróis que marcaram a vida dele, eram personagens que marcaram a vida dele porque conseguiram conquistar, num determinado momento, os heróis das novelas, e depois, heróis eram todos aqueles santos que conseguiram levar Cristo e o reino de Deus ao mundo dos homens. Então, eu hoje, quando eu me coloco em contato com o texto dos exercícios, eu me coloco em contato com a memória de um leitor que me convoca, eu, exercitante, a ir além também. E eu acho que todos nós, e aí incluo, tomo a liberdade de incluir Anchieta e todos os que passaram por essa experiência, também são colocados diante dessa convocação a sermos também heróis, a buscarmos também esse mais, esse ir além, né? Como que esses exercícios são estruturados? Santo Inácio começa o registro dos exercícios, que é o registro da sua experiência, o registro que ele vai fazer quando está às margens do Rio Cardoné, em Manresa. Ele começa colocando anotações, né? Que é uma série de dicas, né, para quem vai dar os exercícios, para quem vai acompanhar, porque ele coloca como destinatário daquele livro não somente o exercitante, mas também aquele que acompanha, aquele que dirige os exercícios. Então, ele vai dando uma série de dicas, e depois ele começa a propor uma série de meditações que vão meditações sobre a sua criação, o que deu, a sua finalidade, né? O princípio fundamento é isso, o fim para o qual eu fui criado, a minha relação com Deus, como eu mantenho, como eu quebro essa relação, e aí vem o pecado, e depois ele vai apresentar a figura de Jesus Cristo como o caminho para que a gente ordene a nossa vida como uma vida que possa levar à implantação do reino de Deus aqui na Terra. E e aí ele muda um pouco o formato, né? Já não são meditações, nós vamos contemplar a vida de Jesus, e aí eu volto um pouco lá no que eu falei sobre o teatro de Anchieta, né? Nós somos convidados a entrar nas cenas da vida de Jesus e a experimentar aquilo através
de uma aplicação de sentidos através do conhecimento da história, de ver aquela cena, e, por fim, né, terminando todo esse processo de contemplações e meditações, podermos fazer uma adesão definitiva à bandeira de Deus, né, e a nos tornarmos cada vez mais presentes, né, e atuantes pelo reino de Deus na Terra. Isso é muito sistematizado, né? É um método. Os exercícios, na verdade, eles são um grande método. E há uma forma mais ou menos comum como ela se apresenta, né? Sobretudo nas contemplações da vida de Jesus. Há uma proposição, né? Inácio nos propõe primeiro ver a história, ver a cena, né? Como ela se passa, quem são aquelas pessoas, uma composição de lugar, como é aquele espaço, né? Como que aquelas pessoas agem, atuam e tal. E aí ele nos dá 3 pontos para reflexão e, no final, um colóquio. Esse modelo ele é muito presente na forma de Anchieta escrever. A gente percebe ali, aqui, que há uma ordenação, muito embora eu não sei se eu posso dizer uma relação direta, mas há uma ordenação que é muito própria de alguém que pratica esse tipo de oração. Ele vai ordenando o seu falar exatamente assim, vendo a história, compondo o lugar, alguns pontos, e no final, aquele ápice, né, que é o colóquio que a gente faz na oração, falando diretamente com Deus, com Jesus ou com Nossa Senhora. E tem o registro disso, né, que é proposto, mais como um registro de um caminho, uma resposta, né, ao que essa oração vai nos dizer, e a gente vai deixando ali como diário espiritual. Que temos o de Inácio, infelizmente não temos o registro desse diário espiritual de Anchieta. Mas há uma frase que Inácio coloca logo na segunda anotação, que eu quero colocar aqui para vocês, porque é ela que começa o sermão que Anchieta vai pregar na festa da conversão de São Paulo. Não a frase em si, mas o que destaca, né? Porque não é o muito saber o que satisfaz a alma, mas o sentir e saborear as coisas internamente. Anchieta prega a partir daquilo que ele vive, a partir daquilo que ele saboreia na oração, a partir daquilo que o mundo dele é capaz de dar a ele naquele momento. Nós sabemos que hoje a gente tem um conhecimento organizado que é muito maior do que havia há 500 anos atrás, há 600 anos atrás, né? Então, a nossa capacidade, talvez, de intelectualizar o texto evangélico ou o texto bíblico é muito mais ágil, né? Anchieta, ele e as pessoas que vivem num mundo não tão acelerado ou não tão imbuído de informações como a gente tem hoje, essa chuva de informações que a gente tem a cada segundo, é capaz de abstrair daquela realidade aquilo que realmente é necessário sentir e saborear, né? É necessário aprofundar, é necessário destacar, é necessário falar daquilo, né? Então, vamos lá. O Sermão da Conversão de São Paulo. Esse sermão foi pregado na Vila de São Paulo, que era ali no Planalto de Piratininga. São Paulo tinha pouco tempo de fundação, então era ainda uma vila. Foi pregado, chamado de Sermão da Conversão de São Paulo, que foi pregado na festa da Conversão de São Paulo. São Paulo, a gente comemora a festa, mais a festa da conversão dele que da morte.
no dia 25 de janeiro. O público desse sermão são os moradores, né, da vila, os arredores, portanto, são colonos e índios. E ele foi escrito em português, ele foi pregado em português, ele tem algumas citações em latim. Na publicação escrita, essas citações estão traduzidas, e ele tem uma palavra em tupi, que, segundo o padre Viotti, que foi o compilador, né, desse trabalho, a palavra é embiara, e foi traduzida como enviara, e tira totalmente o contexto da frase. Embiara significa perda, e foi traduzida como enviar, então ele faz essa correção. A estrutura desse sermão é apresentada assim: ele tem um exórdio, que é, na verdade, um preâmbulo, depois a proposição, que é a matéria toda, e, ao final, uma peroração. Eu estou usando essas palavras porque é com essas palavras que ele organiza o texto. Eu não tenho certeza se o próprio Anchieta deu essa definição às partes do texto, ou se foi na organização do livro que foi dada essa organização. O fato é que todos os sermões dele estão registrados dessa forma, tá? E a peroração, então, voltando lá, é a conclusão. O texto bíblico sobre o qual ele vai falar é o texto de Atos 9, de 1 a 31, que fala da conversão de Saulo a caminho de Damasco. Então, para começar a falar, vamos ter em mente o que é esse texto. Esse texto, ele começa com Saulo se dirigindo a Damasco para caçar cristãos, né? Caçar e prender cristãos. Saulo, todo mundo sabe que era um perseguidor dos cristãos. No caminho para Damasco, ele sofre um acidente, ele cai do cavalo, vem uma luz muito forte, ele vê um vulto naquela luz, e ele pergunta quem é, e Jesus responde a ele: eu sou Jesus de Nazaré, aquele que você persegue. E Saulo fica cego, é conduzido a Damasco, é levado para uma casa de discípulos de Jesus, e lá ele fica até que um homem chamado Ananias, que era discípulo de Jesus também, vai ao seu encontro e ali procede a conversão dele. Mas Ananias, ele, em oração, ele é convocado por Deus para ir até Saulo. E Ananias fala: mas, meu Deus, o que eu vou fazer com um homem desse que persegue cristãos? Como que eu vou? E ele tem a revelação, né? Deus fala para Ananias: vá, porque é desse vaso quebrado, que eu quero fazer um vaso novo. Então, tem aí Anchieta vai começar o sermão com essa citação em latim, né? Que significa vá, porque esse homem é um instrumento que eu escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Quando eu falei um pouco antes, né, sobre o sentir e saborear, eu acho que essa foi a frase que Anchieta sentiu e saboreou desse longo relato dos Atos dos Apóstolos. São 30 versículos, é um texto longo, e ele vai, ao longo do seu sermão, em todo momento possível, ele vai falar, né, sobre o vaso, sobre essa transformação de um vaso novo, de um vaso velho em um vaso novo. E como vão aparecendo essas marcas inacianas, né, dos exercícios? Logo no exórdio, ou no preâmbulo, a gente vê as duas bandeiras, né? A gente já viu que Inácio e Anchieta eram homens medievais, né, do final da Idade Medieval. A gente tem um microfone aberto. Se puder fechar o microfone para não atrapalhar aí a gravação do pessoal. Obrigada. É um homem que nascem
naquele período em que essa luta maniqueísta, né, do bem contra o mal, é muito presente. Então, Inácio tem, né, com todo aquele seu imaginário novelesco, essa coisa das duas bandeiras, né? A bandeira de Cristo e a bandeira do mal. O chamamento do rei temporal e do rei eterno. Né? Então, ele logo no preâmbulo do seu sermão, ele vai colocar um pedido para que as pessoas olhem e façam uma escolha. Então, como diz o texto dos exercícios, né? Neste exercício será pedir conhecimento dos enganos do mau caudilho e auxílio para deles me defender. O conhecimento da verdadeira vida que revela o supremo e verdadeiro chefe com a graça de o imitar. E ele coloca, o Anchieta vai colocar no sermão. Nos desafios das pessoas grandes, como príncipes e senhores que entram em desafios sobre alguma grande empresa, como sobre um reino, condado, só é haver um grande concurso de gente, parte a parte, desejando cada uma delas que seu príncipe saia com a vitória. Ora, somos chamados a um negócio semelhante. Temos diante dos olhos um notável desafio e batalha, que se faz entre duas pessoas muito notáveis, que são Jesus e São Paulo. Há muito grande concurso de gente de parte a parte. Da parte de Jesus estão todos os coros angélicos e os santos. Da parte do santo estão todos os exércitos infernais dos diabos e dos fariseus, desejando uns e outros ter a vitória da sua parte. É interessante, né? Quando a gente faz os exercícios, a gente vai vendo que todo momento muito importante dos exercícios, Santo Inácio traz a corte dos anjos, a corte dos santos, a corte, né, as cortes celestes, porque são momentos importantes em que você vai ter uma escolha a fazer. E Anchieta aqui, quando ele inicia esse trabalho, esse sermão, que é um sermão que vai falar de uma transformação de vida, ele coloca aqui também essas cortes celestes presentes. Então, ele traz muito a lembrança, né, das duas bandeiras. Eu coloquei só duas bandeiras, mas o chamamento do rei temporal, do rei eterno, desculpa, né, e essa disputa entre o rei temporal e o rei eterno também é muito apropriada para olhar esse momento em que ele começa a falar. Depois, ele vai começar a sua proposição falando sobre o pecado e sobre o que a gente, o que a vida no pecado pode trazer. Então, ele remete muito à terceira semana, ao preâmbulo da oração, né, que é a petição da graça da terceira semana, que é o pedido de dor, sentimento, confusão, porque é pelos pecados que o Senhor vai à paixão. Então, ele começa lá, logo no início da proposição, ele coloca: antes, com o mesmo aguilhão de minha morte, te quero aguilhoar e vencer, usando contigo de misericórdia, e fazer-te vaso escolhido, em que eu infunda a minha graça e fazer-te meu pregador, para que por tua pregação se convertam os pecadores e, picados com o aguilhão da minha morte, alcancem o fruto da minha paixão, que é a salvação de suas almas. Aqui, a Anchieta está falando como se o próprio Jesus estivesse falando àquele povo. Olhem a minha paixão, olhem o quanto eu sofri, olhem o quanto aquilo tudo foi um aguilhão que se espetou, né, na minha alma. Mas essa morte não foi em vão, ela tem um fruto, e esse fruto é salvar a sua alma. Então, experimente essa dor para que você possa alcançar esse fim esse fim que eu estou te propondo. Saulo, né, experimentou a cegueira. E foi na cegueira, ele que era um homem tão viril, tão forte, né, em palavras de hoje, tão macho, né, tão né, perseguidor de cristãos, ele experimentou a cegueira, ele experimentou a fragilidade, ele experimentou ver muito diante dele o fim daquilo tudo.
Se ele tivesse ficado cego, ele saberia que, para sempre, ele saberia que ele ia ser colocado de lado, ele saberia que todo aquilo, toda aquela reverência que os perseguidores de cristãos tinham para com ele, aquilo ia acabar, porque ele ia ser um homem fadado a ser colocado de lado. Ele experimentou essa fragilidade. E aí ele pôde se converter. Depois, mas antes de chegar, né, a essa conversão, Anchieta vai falar sobre o pecado em si. E aí ele usa uma linguagem muito própria daquela época, em que ele vai falar sobre a dor do pecado, a corrupção do pecado, o que esse pecado é capaz de fazer, não só na alma, mas até fisicamente. E aí a gente retoma lá a primeira semana, né, o terceiro ponto da meditação dos pecados, em que Inácio fala: olharei quem sou eu, diminuindo-me por meio de comparações. E aí, na quarta indicação, considerarei toda a minha corrupção e miséria do meu povo. E na quinta, ver-me-ei como uma chaga e tumor, de onde saíram tantos pecados e tantas maldades e veneno hediondo. E Anchieta vai falar: e se porventura me dizes, irmãos, que tu não persegues a Cristo como Saulo, como suspeito que estás dizendo em seu coração, este é ainda maior mal e sinal de que já estás no cabo. Herpes tens nas feridas, pois estando tão chagado não o sentes. Vede-me aqui a vossos pés, mandai que eu farei, cortai por mim, tirai-me os herpes de que já estava comido, sem sentir meu mal. Anchieta está falando para uma sociedade que está profundamente corrompida pelo pecado. Profundamente. Anchieta, ele passa os anos todos de Brasil, em que ele vem para cá profundamente animado com a possibilidade de converter, de ganhar almas para o Senhor, né, de conquistar almas, que era o grande ideal de Inácio, de salvar almas, ele vai olhar aquela sociedade e vai falar assim: eu não sei mais o que fazer. Né? Porque para Anchieta, os índios passam a ser o problema menor, porque os índios são dóceis, os índios ele consegue entender, ele vai fazendo uma experiência de convívio com os índios que vai impactando a sua vida, que vai transformando ele próprio. Mas os colonos, eles são duros de coração, eles não aceitam a palavra. Então, por isso ele usa essa imagem da herpes, que já está tão arraigada, que ele já nem sente mais dor. Quem tem herpes sabe o quanto é doloroso, né? Mas aquilo já está tão encruado que ele já não tem nem mais vergonha de pecar. O pecado é escancarado mesmo, né? Bom, lá no final eu vou falar uma coisa sobre isso, eu não quero me adiantar. E aí ele começa a chegar à sua conclusão. E ele vai usar o primeiro modo de rezar de Inácio, em que ele coloca que a gente pode refletir sobre os 10 mandamentos, os 7 pecados capitais, as 3 potências da alma, os 5 sentidos. Essa maneira de orar não constitui um modelo ou um método, mas oferece uma fórmula, método e exercício com os quais os exercitantes se dispõem e aproveite e a sua oração seja aceita. Ou seja, uma das meditações que Inácio coloca, que ele indica, né, para que a gente possa ir conformando a nossa vida à vontade de Deus, é justamente a reflexão sobre os 10 mandamentos, os pecados capitais, as potências e os sentidos. Né? E Anchieta vai usar os 10 mandamentos como um caminho de proposta de conversão daquela comunidade que está ali. Então, por estes buracos se tem coado e derramado todo o licor da antiga devoção e virtude que havia em ti. Que olhos de bruxas infernais te enfeitiçaram e te lançaram a perder.
Vocês estavam correndo bem, Vila de São Paulo, pelo caminho dos mandamentos de Deus, para seres vaso escolhido por ele. Quem te esburacou e ofendeu e fez entornar o licor da graça que tinhas? E aí ele vai começar a falar, né? Começar a dar propostas ao povo e vai usar esses 4 mandamentos que ele pinça dos 10, né? E que ele vê como aquilo que o povo está mais precisado, né? Não tomar o santo nome de Deus em vão, não matar, não furtar e não levantar falso testemunho. E vai começando a concluir o seu sermão, em que falando que há possibilidades, né? O texto do Deuteronômio, que todos nós um dia já nos colocamos diante dele, né? Mesmo com todo o teu pecado, escolhe a vida. Eu acho que o último parágrafo do sermão chama o povo para isso. Rompe tu também, irmão, este teu duro coração, para que entre Cristo nele. Deixa de pecar, pois vês que na cidade do céu não entra o pecado. Deixa-te vencer de Cristo, sujeitando-se aos seus mandamentos, que poderoso é ele, com sua graça, para vaso de barro que és, fazer-te vaso de ouro e prata escolhido e posto à sua mesa celestial. E ele termina com essa citação em latim, ad quam, que já é o convite para dar início à ceia eucarística, né? A liturgia eucarística. Bom, Anchieta, eu comecei a falar e falei, não, deixa eu segurar para o finalzinho, né? Anchieta, ele na sua experiência missionária aqui no Brasil, ele vai encontrando muita dificuldade com os colonos. Primeiro porque ele percebe que os índios não são seres humanos, né? Percebe, isso já era assumido, né, pela igreja, são seres humanos e, assim como os negros, não deveriam ser escravizados. A igreja, lá no início, ainda antes de Santo Inácio morrer, já tinha colocado que índios e negros, nenhum ser humano deveria escravizar outro ser humano. Havia uma bula papal sobre isso. Mas os colonos sabiam que a escravidão era um negócio muito lucrativo, muito. Talvez mais do que o plantio, talvez mais do que produzir, fazer o país crescer, né? O nosso país, infelizmente, foi criado de uma prática que era não só exploratória, no sentido de vamos dizimar tudo, explorar e vender, mas também exploratória de pessoas. Então, isso é uma marca que vai ficar para a gente, que a gente traz até os nossos dias, e com certeza é uma das dificuldades. É fundamental compreender isso para a gente conseguir compreender a dificuldade que a gente tem hoje de se fazer perceber como povo brasileiro, como sociedade brasileira, né? A gente é muito dado ao que é mais fácil, ao que é mais rápido, ao jeitinho, né? Porque era assim, foi assim desde sempre. As pessoas que vieram para cá para construir o país perceberam com muita facilidade o que era mais fácil para ganhar dinheiro aqui, para lucrar dinheiro aqui. E era muito mais fácil caçar índio e escravizar que trabalhar, né? Acordar de manhã e arar a terra, ou ir, sei lá, comercializar alguma coisa, era muito mais fácil, dava muito mais lucro. E Anchieta, ao perceber isso, ele vai se aproximar e vai se tornar um verdadeiro protetor dos índios e denunciador dessa prática. Estar no púlpito, que é o local da onde se pregava o sermão, estar no púlpito era estar num espaço privilegiado para fazer a denúncia e para chamar a atenção, olha, não está legal a coisa aqui. Se vocês querem vir aqui, se vocês querem se sentir dignos da Eucaristia, vocês precisam mudar. E tanto que no final da vida, quando Anchieta é designado para ir morar em Heritiba,
ele vai escrever uma carta em que ele diz que ele fica muito feliz de ser destinado a uma aldeia de índios, porque ele já tinha chegado à conclusão de que eram os índios que ele tinha que salvar. Aquele resto de povo não tinha salvação, ele não queria mais saber deles. Ele diz isso, né? Não, aos índios eu vim salvar, aos outros eu não sei, não quero. Então, em 1574, ele no auge, né, da sua atividade apostólica, ele vai fazer um sermão em Santos, em que ele denuncia, já ali ele já denuncia, vocês veem, Anchieta morre em 1597. Em 74, ele já denunciava a questão da escravização dos índios. Eu sou o cão da casa do Senhor, não hei de deixar de ladrar. Digo-vos da parte de Deus que não deixeis de sair deste porto uns 2 navios que estão de verga do alto para fazer viagem aos patos. Índios que estão de paz conosco e são amigos nossos, a cativá-los com suas costumadas e injustas tranças. De outra sorte, hão de ver os que foram a ira do céu sobre si e não morrer miseravelmente. Ele está denunciando uma expedição que está indo para a Lagoa dos Patos, em Santa Catarina, para caçar índios para escravizar. Eu acho que, e por isso que eu coloco essa citação, para vencer a si mesmo. Eu acho que a vida de Anchieta foi toda uma prática dos exercícios de Inácio, né? Era natural, ele tinha que praticar. E, ao mesmo tempo, isso foi se revelando na sua escrita, foi se revelando na sua pregação, e ele foi vencendo a si mesmo, porque ele podia ter se corrompido aqui também, né? E ele lutou contra essa corrupção, desde a luta contra a castidade, contra a quebra da castidade, a luta contra a corrupção mesmo, né? De riquezas e de privilégios. Ele foi vencendo a si mesmo, foi fazendo as escolhas, e acho que deixa para nós esse exemplo de que o diálogo com Deus, que os exercícios nos proporcionam, ele é constante, e ele é diálogo, né? Ele é diálogo, ele nos chama a ler, a ouvir, a tomar contato com textos escritos e textos de mundo, e a responder, né? Aquilo que eu falei lá no início. O Evangelho, como texto, ele é provocação e convocação. Ele tem que nos provocar a uma mudança interior e nos convocar a vencer a nós mesmos. Muito obrigada.